Então, guerreiros, trago a vocês um mistério, um fenômeno realmente curioso e que permaneceu um enigma insolúvel durante décadas. O mistério das pedras que se movem sozinhas numa região desértica conhecida como Vale da Morte, na Califórnia. Então, o que acontece? As pedras se movem de tal forma que elas deixam um rastro. Olha aí, ó. Algumas dessas pedras chegam a pesar 300 quilos, são pedras grandes. Várias hipóteses e teorias foram feitas acerca de forças eletromagnéticas, influência de extraterrestres, uma série de suposições. Mas qual a conclusão dos cientistas? Em 2013, uma equipe foi lá e fizeram alguns testes, filmagens. Qual a conclusão deles? Durante a noite, a região chove e forma-se uma fina camada de gelo sobre essa área plana, né? Essa planície. As pedras ficam assentadas sobre o gelo e na medida que o gelo vai derretendo e com a ação do vento e a inclinação do terreno, as pedras elas escorregam, elas vão escorregando conforme o gelo vai derretendo e a ação do vento. Então é uma explicação simples, na verdade. O negócio estava um grande mistério, mas a explicação é a mais simples. Vou ler aqui rapidamente o assunto mais apurado nessa matéria para vocês. O fenômeno era investigado desde os anos 1940 e não havia sido testemunhado até agora. Pesquisadores americanos conseguiram resolver um mistério científico que já durava décadas. As pedras que andam no Vale da Morte, no deserto Mojave, na Califórnia. Algumas dessas pedras chegam a pesar 300 quilos. Elas ficam em um lago seco, plano e rodeado por montanhas. Em algumas épocas do ano, este lago se enche com água da chuva, que evapora rapidamente. Estas pedras se movem, deixando um rastro na terra por dezenas de metros. Mas desde que elas começaram a ser estudadas por cientistas nos anos 1940, ninguém havia visto se mover, né? Você vê o rastro, você vê a pedra, mas não vê o movimento, né? Até que finalmente, em dezembro passado, o pesquisador Richard Norris, da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, e seu primo James Norris puderam presenciar e captar em imagens o fenômeno. E eles explicam em um estudo publicado nesta semana na revista PLOS ONE que tudo começa quando a chuva produz uma capa de água sobre o terreno seco, criando um lago superficial. Durante a noite, essa água se congela, formando uma capa de gelo de cerca de 3 a 6 milímetros, na qual ficam presas as bases das rochas. Quando o sol sai, o gelo começa a quebrar, criando placas de vários metros de largura que se deslocam com o vento. Assim, as pedras se movem sobre o barro, impulsionadas pelas placas de gelo, a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto, formando os famosos sulcos na terra. As trajetórias dependem da direção, da velocidade, da direção do vento e da água que se encontra abaixo do gelo. Segundo Richard, o fenômeno não é frequente porque quase não chove no Vale da Morte e as temperaturas médias são elevadas. Para que possa ocorrer, é preciso que tenha chovido e que a temperatura baixe a cerca de 0 graus antes que a água evapore. Por fim, o vento precisa ter força suficiente para mover as placas e, junto com elas, as rochas. Certo? Eu não vou me estender aqui porque vocês já entenderam o princípio do fenômeno. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.